Bora para mais uma questão de química do PS1. Essa questãozinha aqui, na minha opinião, é uma das mais puxadas da prova, tanto de física quanto de química. Então, o nível de dificuldade dela era um pouquinho maior, porque vocês precisavam aí entender sobre oxirredução. E quem tá no primeiro ano, às vezes, não tá preparado ainda para a questão de oxirredução, não deu tempo de ver na escola e tudo mais. Isso aqui é a prova do PS1, tá? Então, oxirredução deu para perceber que quando a prova cobra, não é muito complexo, mas tem que prestar atenção nos detalhes e tem que ter visto esse conteúdo antes, porque por lógica não dá para resolver. Então, oxirredução tem que estudar para a prova do PS1. Vamos lá, começando a questão, vou pular o primeiro textinho, vou direto para o finalzinho do segundo texto aqui, onde diz o cromo. Tá? Então, o cromo metálico é produzido por meio dos minerais de cromita. Então, quem que é cromo metálico? É esse Cr aqui. E ele é produzido através dos minerais de cromita que nós temos aqui. E um dos processos de obtenção industrial desse minério é através do uso de altas temperaturas e das seguintes etapas. Então, nós temos etapa 1, 2 e 3. Ok, então vamos ali para baixo. Em relação às etapas apresentadas, considere as alternativas a seguir. E aí, o que vocês precisavam ir fazendo? Olhando cada uma das alternativas e conferindo se estava ok aquilo que estava na alternativa com relação à etapa que ele estava descrevendo. E aí, escolher a resposta correta. Então, vamos para número 1. Etapa 1. Então, está falando dessa primeira etapa aqui. O mineral cromita, então nós temos o mineral cromita, que é esse cara aqui, ó, mineral cromita, que é o cromo fundindo com o ferro, mineral cromita. É fundido com carbonato de sódio. Quem que é o carbonato de sódio? Ó? Carbono mais sódio, carbonato de sódio. Na presença de oxigênio, ou seja, gás oxigênio, O2. Gerando, então agora nós vamos lá para os produtos. Então, gerando, os produtos estão aqui. Cromato de sódio, cromo mais sódio. Sódio é Na, cromo é o Cr, tá? Então, cromato de sódio e óxido de ferro, oxigênio mais o ferro, óxido de ferro, com liberação de gás carbônico, CO2. CO2 é gás carbônico, tá? Então, aqui tá ok, ele simplesmente descreveu a primeira etapa, essa daqui é uma opção que está correta, então a número 1 tá ok. Aqui o que a gente já pode eliminar? Apenas a B, e apenas 2 e 4 já dá pra gente eliminar. Quem não tem a 1 ali, a 1 a gente sabe que tá correto. Vamos lá. Segundo, na etapa 2, o NaCrO4, que quem é NaCrO4, gente? É o cromato é o cromato de sódio, ó. Cromo mais sódio, cromato de sódio. É reduzido a óxido de cromo 3. Quem que é o óxido de cromo 3 aqui? Óxido de cromo 3 é esse cara aqui, ó. Então, o que ele está dizendo? Que o cromato de sódio foi reduzido a óxido de cromo com o uso de carbono. Então, por causa do carbono, ele virou óxido de cromo. Como que eu sei que isso está correto? Por lógica, vocês poderiam vir aqui, ó, e observar que o cromo foi substituído pelo carbono na ligação onde a gente tem sódio e oxigênio, onde tinha o cromo no meio, virou um carbono. E aí nós temos de cromato de sódio, um carbonato de sódio. Por aí vocês já poderiam ter chegado na resposta. E eu estou explicando dessa forma para ficar um pouco mais lógico para vocês. Mas obviamente é preciso que vocês se aprofundem no conteúdo aí. Esse aqui é só um insight de resolução de questão, gente. Não deixem de olhar os conteúdos. Aqui a ideia não é ver conteúdo a fundo. Aqui a ideia é dar insights de resolução de questões para vocês. Vamos para a etapa 13, então. Eu reduzi aqui o tamanho da questão só para a gente conseguir usar o espaço para calcular. Depois eu amplio e a gente olha a resposta, tá? Então vamos lá. O que a gente precisava fazer aqui nesse caso? A gente precisa descobrir se o alumínio realmente foi o agente oxidante ou se ele é o agente redutor. Deem uma olhadinha em cálculo de Knox e oxirredução para intensificar o conhecimento de vocês nesse conteúdo.
Vamos lá, como é que a gente faz o cálculo do NOx? Pelas regrinhas padrões. A gente sabe que alumínio, como aqui ele está sendo uma substância simples, toda substância simples tem NOx igual a zero. Então, aqui o NOx do alumínio é zero. E aqui o NOx do cromo é zero também, porque é uma substância simples. O que é substância simples? Quando é algo formado somente de átomos iguais, tá? Por exemplo, N2, O2, H2, Al2, Cl2, isso tudo são substâncias simples. Substâncias compostas aqui, ó, o cromo 2O3, Al2O3, são substâncias feitas por átomos diferentes, tá? Então, beleza. Então, aqui do primeiro eu já sei que o NOx do alumínio é zero. Agora, vamos ver o que aconteceu com o NOx dele quando ele se ligou ao oxigênio. Como que a gente calcula o NOx? Do alumínio não é um NOx fixo. Então, a gente vai ter que calcular. Então, eu tenho 2 alumínios vezes o valor do NOx dele, que eu não sei, vai ser o meu X, mais o oxigênio, o NOx do oxigênio é sempre menos 2, com algumas exceções, mas aqui é menos 2. Então, nós temos 3 oxigênios vezes o valor do NOx desse oxigênio, que é menos 2. E isso vai ser igual a zero, por quê? Porque nós temos uma molécula que não está ionizada. Então, sempre que a molécula estiver no seu estado neutro, a gente vai igualar essa continha a zero. E agora eu vou descobrir o valor do X. O valor do X vai ser o valor do NOx, do alumínio. Então, nós temos aqui 2x, 2 vezes 3 dá 6, negativo, porque o 2 ali ele é negativo, então nós temos 6, menos 6, né, igual a zero. Então, nós temos aqui 2x igual a 6, estava negativo, passou para o outro lado positivo, e aí o nosso 2 vai passar dividindo esse 6 e o NOx vai ser positivo igual a 13. Então, o NOx do alumínio virou mais 3. Aqui nós vamos ter que relembrar uma coisinha, tá? Vou colocar aqui um esqueminha que eu gosto de usar. Então, é por gro. Por gro por quê? Perde. Bom, então, ó, por gro. Perde elétrons, vai sofrer oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Se ganha elétrons, reduz, sofreu a redução, então esse elemento é o nosso agente oxidante. O que a questão está nos perguntando, nos afirmando, na verdade, a gente que vai ter que dizer se está errado ou se está certo. Vamos achar aqui na questão. Ó, ele está dizendo que na etapa 3, o cromo metálico é obtido usando o alumínio como agente oxidante. Para o alumínio ser agente oxidante, ele tem que o quê? O agente oxidante é quem sofreu redução. Quem sofreu redução ganha elétrons. Vocês concordam comigo que se eu estou no meu estado neutro, zero, tá? Que é o caso do alumínio ali, ele está com NOx igual a zero. Se eu ganhar elétrons, eu vou ficar com uma carga negativa, não com uma carga positiva. O que aconteceu com o alumínio aqui? A carga dele foi para mais 3. Ou seja, ele perdeu elétrons. Quem perde elétrons fica com carga positiva. Quem ganha elétrons fica com carga negativa. Quem ganha elétrons, o NOx vai reduzir. Quem perde elétrons, o NOx vai aumentar, tá? Então, é um pouco contraditório para o nosso senso, mas acaba que aqui, nesse caso, o alumínio ele está perdendo elétrons e ficando cada vez mais positivo, tá? Então, o nosso alumínio ele está oxidando. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Logo, essa questão está errada, por quê? Porque para ser o agente oxidante, ele deveria estar ganhando elétrons e não perdendo. Então, esse NOx deveria ter ido para menos alguma coisa partindo do zero, e não para mais alguma coisa. Então, essa parte está incorreta. Vamos para a próxima. Aí, então,
A 1 tá certa, 2 tá certa, 3 tá errada. Se a 3 tá errada, nós já não podemos mais marcar também a letra E. Sobrou a A e a D para nós. Então, vamos confirmar ali apenas a última etapa. Em cada uma das etapas ocorre uma reação de oxirredução. Oxirredução. O que é oxirredução? Um dos NOx dos elementos está aumentando e alguém está sofrendo redução, tá? Nós já vimos que na última ali, com certeza, está acontecendo uma oxirredução, porque o alumínio está mudando o número do NOx. Sempre que tem oxirredução, os elementos mudam o seu NOx. 2 elementos da reação, pelo menos, vão ter os NOx alterados. Então, o que a gente tem que encontrar? Elementos que vão mudar o NOx. Aí, se a gente olhar ali para a equação 3, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. A equação 3, a gente já viu que tem, né, a oxidação. Se a gente olhar para a equação 2, nós podemos perceber que nós temos aqui, ó, O2, substância simples, o NOx sempre é zero, mas aqui o oxigênio está ligado a outros elementos. Logo, o NOx dele não é zero, ele vai voltar para a regrinha lá do NOx fixo. O NOx do oxigênio é fixo. O oxigênio tem NOx igual a menos 2, com algumas exceções. Um dos casos é esse, quando ele está formando uma substância simples, o NOx dele vai ser zero. Mas participando de uma reação, por padrão, o NOx dele é menos 2. Ou seja, o NOx dele foi alterado. Então, aqui está, com certeza, acontecendo um processo de oxirredução. Então, aqui nós temos oxirredução na 3, na 2 nós temos oxirredução, vamos procurar aqui, então, uma na etapa 1. Aqui, ó, nós temos oxigênio sozinho mais uma vez, o NOx dele aqui vai ser zero. E aqui, ó, o oxigênio está participando de ligação química, logo, nós podemos concluir que o NOx dele, nesse caso, vai voltar para a regrinha do padrão, que é igual a menos 2, ou seja, está alterando o NOx do oxigênio, nós temos aqui uma reação de oxirredução. Quem quiser abrir toda a equação, vai encontrar lá outro elemento sofrendo aí a alteração do seu NOx, porque um elemento oxida, o outro automaticamente vai reduzir. Aí teria que calcular o NOx de todo mundo, colocar ali os NOx padrão, mas não tem necessidade. Se vocês encontrarem um que é zero e que ele tem um NOx que é padrão, e depois olhar para os reagentes e ver que o NOx dele mudou, já basta para matar a questão e não ficar aí perdendo tempo abrindo e calculando os números do NOx. Então, aqui, essa 4 aqui está correta. Então, a 1 tá certo, a 2 tá certo, a 3 tá errado e a 4 tá correta. Nós ficamos com a letra D. Fechou? Tá? Qualquer dúvida, comenta aqui que eu respondo para vocês. E não esquece de seguir o canal para ficar por dentro aí dos próximos vídeos do processo seletivo da UFSM.